Vamos à nossa primeira entrevista sobre trabalho em home office, algo que está aí tão em voga, e os negócios durante essa temporada de pandemia. Como a tecnologia pode auxiliar com isso? Nós estamos recebendo, então, para essa primeira entrevista, o empresário e consultor de empresas, Elemar Júnior. Muito bom dia, seja bem-vindo à Bitcom TV, Elemar. Bom dia, Leandro. Bom dia, Cleberson, tudo bem? Obrigado pela oportunidade e pela conversa. Muito bacana o assunto, pois não só por estar aí na evidência, as pessoas estarem utilizando o home office, a tecnologia ao auxiliar esse home office a ser efetivo, a acontecer. Elemar, como que a gente poderia traçar aí a mudança de comportamento a partir da pandemia nesse uso do home office e a tecnologia casada para a entrega disso? Há muito tempo que as pessoas vislumbram oportunidades de trabalhar de casa, ou pelo menos a tecnologia vem viabilizando isso já há algum tempo, né? Imaginem qual seria o cenário para a nossa economia se a tecnologia não tivesse avançado tanto nos últimos anos e não tivesse possibilitando que muitos setores da economia continuassem ativos, mesmo com as sedes das empresas fechadas, né? A gente vê um grande avanço na adoção de tecnologia. Durante muitos anos a gente percebia uma certa resistência de boa parcela do empresariado em função das dificuldades de gestão, mas agora, né, com uma situação forçada, quase que imposta, as empresas abriram mão de algum controle e, felizmente, os resultados estão sendo muito bons. Vou passar a palavra também para o colega Adamati. Ótimo, Elemar, bom dia, prazer conversar com você também por meio dessa videoconferência, videochamada. Claro que esse trabalho home office, o chamado trabalho em casa, ele traz para quem trabalha daqui a pouco um certo desconforto no início, porque é tudo novo, tem que se adaptar, mas é uma tendência de mercado, enfim, ele deve se consolidar cada vez mais. Eu gostaria que você salientasse os pontos positivos que o trabalho via home office pode trazer, Elemar. Toda mudança, Damati, ela dói, né? Toda mudança é difícil. E a gente está vivendo um período de mudanças forçadas, impostas, e todas juntas, né? Na prática, se nós formos considerar os nossos escritórios, muita gente poderia considerar que os escritórios são quase fábricas de interrupções, né? Não é raro você encontrar gente que, para poder fazer o trabalho, pega o computador e vai até uma sala de reunião, porque tem interrupções acontecendo o tempo inteiro no ambiente do trabalho, e por isso precisam achar algum outro lugar para se concentrar. É claro que em casa existem outras distrações também, né? Você tem a família, você tem os filhos, você tem outras coisas que você poderia estar fazendo, então existe aí um desafio de você tentar equilibrar. Mas com alguma disciplina, e pelo menos conversando com os nossos clientes, a gente tem percebido isso como sendo um fato, o trabalho em casa costuma, ou vem sendo até mais produtivo. Por isso mesmo, já se considera, por exemplo, em grandes centros, né? Os custos, por exemplo, de deslocamento, não é incomum que as pessoas comprometam 2, 3, 4 horas do seu dia se deslocando de casa para o trabalho, e é um tempo que efetivamente poderia ser melhor aproveitado para outras atividades. O grande desafio, eu entendo, nós substituirmos a demanda que estilos mais conservadores de gestão tinham de controle, né? Controle do que as pessoas estão fazendo e no que elas estão trabalhando, para efetivamente um acordo de entregas, de resultados. Essa mudança de mentalidade talvez seja, mais do que a tecnologia, o grande desafio nesses novos tempos. Pois é, por isso que eu lhe questionei também, porque nós estamos ainda num modelo de trabalho em que o cidadão, o trabalhador chega na empresa, bate o seu cartão ponto, chega lá às 7h30, 7h45, 7h40 da manhã, enfim, o horário depois sai, registra, e com a presença do próprio proprietário ou dos gerentes, dos supervisores, coordenando a atividade produtiva e tudo mais. Se o cidadão está em casa, ele pode começar a trabalhar, por exemplo, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, ou então 9 horas. As empresas hoje estão um pouco mais abertas também a esse novo modelo de trabalho. Elas terão que se adaptar a essa nova realidade de um controle talvez remoto e não mais presencial, Elemar?
Esse é o grande ponto, né? A dificuldade do trabalho remoto, a principal dificuldade do trabalho remoto é o acompanhamento, né? A liberdade dita, as pessoas têm uma certa insegurança de saber se em casa a atenção ao trabalho vai ser tão grande quanto a atenção que é dada na empresa. E por isso que é importante que cada vez menos a gente foque nas rotinas de trabalho das pessoas, ou seja, cada vez menos na forma como elas trabalham e cada vez mais nos resultados que elas precisam entregar. O grande fato é que a gestão ainda não está habituada a trabalhar estabelecendo resultados e metas claras. Isso também é uma grande oportunidade, porque, de certa forma, assim como as pessoas vão ter que amadurecer revisando as suas rotinas, as empresas também vão ter que amadurecer trabalhando com um cenário mais focado à gestão pelas entregas e menos pelas rotinas de trabalho e execução. Elemar, uma das questões aí é a questão das plataformas como essa que nós estamos utilizando para a conversa. Dentro das inovações tecnológicas, dos avanços, além da questão da plataforma, o que mais tem de ferramentas que estão sendo utilizadas pelas empresas nesse momento? Há uma variedade grande de tecnologias que estão sendo empregadas agora, né? Algumas delas, por exemplo, tratam do compartilhamento de documentos, né? Ou seja, no lugar de você ter alguém está produzindo um documento no próprio computador e só submeter esse documento assim que esse documento está pronto, você pode trabalhar em plataforma em que esse documento é disponibilizado online enquanto você está trabalhando e, inclusive, habilitando o trabalho colaborativo. Ou seja, eu posso estar escrevendo do relatório, por exemplo, e esse relatório pode estar sendo ampliado, revisado, enquanto eu escrevo. São vantagens da tecnologia que, na verdade, sempre estiveram disponíveis, que, na verdade, sempre puderam ajudar a incrementar os resultados nas organizações, mas que foram ignoradas durante algum tempo, talvez por comodidade. Agora, por necessidade, talvez a gente consiga dar saltos de produtividade, não ter crises de produtividade, que é um dos receios que o mercado costuma ter. Um ponto importante é que, mesmo quando você trabalha remotamente, nada te impede de você ter checkpoints regulares e formais para você acompanhar resultados, para você garantir alinhamento. Aliás, no mundo de tecnologia isso é muito comum. O Spotify, por exemplo, na Suécia, diz que o que dá autonomia para a atuação é alinhamento de propósito. Então, você usar ferramentas como essa que a gente está utilizando agora para garantir que o propósito esteja alinhado, dá autonomia para que as pessoas possam trabalhar e colaborar de forma efetiva. Eu mesmo participo de projetos com empresas de Israel que, além de distantes, por exemplo, estão em outro fuso horário, entende? Então, nós temos uma área de sobreposição, claro, no dia onde nós estamos trabalhando nos mesmos horários, mas efetivamente nós trabalhamos em horários diferentes. E isso não depõe contra a nossa produtividade, muito pelo contrário, acaba colaborando, porque, mais uma vez, escritórios, muitas vezes, são verdadeiras fábricas de interrupções. Aqui nós não temos tantas interrupções, então, consequentemente, a gente consegue fazer um trabalho mais concentrado. Elemar, conta pra gente um pouquinho da tua experiência aí, você já citou um exemplo, mas de como você utiliza o home office no teu dia a dia para fazer negócios e também para auxiliar empresas. Efetivamente, o home office é uma prática comum já na área de tecnologia e talvez por isso para nós o impacto seja até um pouco menos percebido do que em outras áreas. Mas o grande fato é que, como eu disse, nós temos condições de utilizar ferramentas como essa que nós estamos utilizando para fazer reuniões pontuais. De uma forma geral, as empresas, e eu acho que vocês também perceberam isso, muitas das reuniões que nós tínhamos antes, ou muitas das reuniões que os clientes impunham que fossem feitas de forma presencial, se converteram ou em reuniões remotas, ou até mesmo em e-mail, né? Esse é um grande fenômeno. As reuniões, muitas das reuniões de antigamente agora se converteram tranquilamente em e-mail. E, além disso, né, nós temos rotinas de acompanhamento do trabalho, de entrega de resultados e estabelecimento de entregas. É interessante pensar o seguinte, algumas das maiores empresas do mundo têm predominantemente trabalho remoto como base de trabalho, empresas multibilionárias.
né? Empresas de tecnologia multibilionárias são baseadas no conceito do trabalho remoto. Por quê? Porque basicamente isso implode os limites geográficos, né? Isso te dá a liberdade de você contratar profissionais muito qualificados que estão em outras localidades. Eu moro no Rio Grande do Sul, mas a maioria dos meus clientes estão no centro do país, né? Efetivamente, olha o custo logístico desse processo, e esses custos logísticos estão sendo cada vez menos relevantes. Adamati? Com certeza, eu estava acompanhando exatamente isso, porque é o impacto que a própria empresa vai ter também. Ela, além do próprio profissional otimizar o seu tempo, ele vai ter aquele tempo de deslocamento da sua casa até a empresa, ele poderá convertê-lo na atividade laboral. E ao mesmo tempo, para a empresa também é interessante, porque ela vai estar reduzindo o seu custo logístico, custo operacional, deslocamento, combustível, enfim, passagem e por aí afora. Exatamente, é uma forma que que vem com a força. E eu estava pensando, enquanto você falava, Elemar, por exemplo, né, a Assembleia Legislativa aqui no Estado, os deputados estão fazendo todas as votações, quando tem sessão, de forma eletrônica, de casa. Me contava isso a deputada de Farroupilha na semana passada. Em Brasília, o Senado Federal está agindo da mesma forma também. Claro que aí tem um lado ruim da história. Por exemplo, as companhias aéreas vão ter dificuldades, estão perdendo clientes. Mas tudo tem um ganho e tudo tem um perde, né? Esse é um ponto interessante, né? O impacto sobre a política, né? Você percebe que muitas vezes a justificativa para o esvaziamento do Congresso, do Senado, era a necessidade do acompanhamento das bases, né? Então os deputados precisavam retornar para as bases para ouvir os seus eleitores, para daí poder voltar para o Congresso e poder trabalhar de forma mais efetiva. Repara que isso, de certa forma, deixa de ser uma justificativa a partir do ponto em que nós temos outras alternativas que fazem com que os deputados consigam ser efetivos. Eu não acredito, de forma alguma, que exista uma substituição de 100% do contato físico. Eu ainda entendo que as interações, elas são importantes, elas precisam continuar, só que não no volume que se fazia até então. Eu tenho um grande cliente, por exemplo, no Rio de Janeiro, só para citar como um exemplo, que estava anunciando a troca da sede da empresa, porque a sede anterior era pequena demais, né, para poder comportar o crescimento que a empresa estava tendo e a necessidade de novos colaboradores. Agora, em função da crise, com todo mundo trabalhando de casa, a alta diretoria da empresa está repensando a necessidade da troca da sede, porque, de fato, nesse novo modelo a gente consegue achar formas mais eficientes de alocar os recursos para as nossas empresas. Com certeza. Deixa eu te fazer mais uma questão, a última de minha parte, Lemar. Quais são os cuidados para quem trabalha via home office, quem trabalha em casa? Quais são os cuidados, o que é recomendável para que a gente esteja dentro do que é o propósito do home office, do chamado trabalho de casa? Eu acho que existem aqui três grandes perspectivas que a gente precisa analisar. A primeira delas é lembrar que trabalho em casa ainda é trabalho, né? E por isso mesmo é importante que a gente estabeleça esse costume a manter alguns padrões, né? A minha recomendação é... Oi? Rotina. Isso, a minha recomendação é: tente levantar no mesmo horário, tomar seu banho, cumprir a sua rotina, ir para o trabalho, ir para a sua sala, tenha um local adequado para poder fazer um bom trabalho, tenha lá uma boa cadeira, tenha uma boa infraestrutura. Se você não tem condições de investir nisso, negocie com a empresa, eventualmente alguma facilitação, mas monte um espaço que favoreça a sua produtividade em casa. Essa é a primeira orientação, eu entendo que muito importante. Ela é tão básica, mas tão frequentemente ignorada. Trabalhar em casa, do sofá da sala, na frente da TV, com o filho pulando do lado, não costuma ser uma boa estratégia. A segunda recomendação é: certifique-se de deixar muito claro, junto com as suas lideranças, e as lideranças também, quais são os objetivos de trabalho, ou seja, quais são as metas. O professor Falcone dizia que liderar é bater meta com o time fazendo a coisa certa. Nunca isso foi mais verdade. Então, agora que você está trabalhando em ambiente remoto, onde o controle é um pouco menor, por favor, certifique-se de ter metas muito claras e muito bem definidas sobre o que precisa ser feito e o que precisa ser entregue. E a terceira coisa é:
não vamos esquecer que mesmo que estejamos utilizando ferramentas como essa, do outro lado temos pessoas. Ou seja, nós precisamos continuar nos preocupando e tratando as pessoas como pessoas. Isso não implica... Pessoas diferentes têm necessidades diferentes, nem todo mundo vai requisitar o mesmo nível de cuidado, mas um bom dia, uma boa tarde, uma preocupação honesta e sincera sobre como a pessoa do outro lado está, pode fazer toda a diferença na hora de definir quem vai continuar tendo sucesso e, eventualmente, quem vai ficar pelo caminho nesses tempos que são tão complicados. Da minha parte, eu acho que essas 3 recomendações são essenciais. Excelente, Elemar. Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. O Elemar também faz um belo trabalho em podcasts e gostaria que você falasse e pudesse também convidar as pessoas. Aqui nós estamos numa empresa que eu brinco, é uma empresa de tecnologia com esse braço de comunicação que é a Bitcom TV. Então, muitos entusiastas de tecnologia, muitas pessoas da área da tecnologia assistem à programação. Então, é bacana, faz aí também teu merchan aí do teu podcast, que é muito 10. Eu já ouvi e tem muita qualidade. Muito obrigado, muito obrigado. De fato, a gente vem trabalhando há muito tempo na empresa para produzir conteúdo relevante para ajudar os nossos clientes e, eventualmente, a comunidade a achar soluções inteligentes para problemas difíceis, né? Envolvendo tecnologia ou não. Embora, na prática, essa afirmação de que vocês estão em uma empresa de tecnologia é quase redundante, né? Hoje somos todos, de certa forma, empresas de tecnologia. O podcast que nós produzimos são os Drops da Eximiaco, eles estão disponíveis, Eximiaco é o nome da empresa, tá? Eles estão disponíveis em todas as grandes plataformas. Vai ser muito bom contar com a audição de vocês e também com os feedbacks. Além disso, a gente produz uma quantidade considerável de material online para poder prestar esse tipo de orientação, desde um nível mais corporativo, executivo, enfim, até a base. Nosso trabalho é ajudar empresas a resolver problemas com tecnologia, então também temos bastante conteúdo de tecnologia sendo produzido. Obrigado mais uma vez, Elemar Júnior, empresário e consultor de empresas. Obrigado pela participação de muitas aqui na Bitcom TV. Um abraço. Abraço, até mais. Até mais, está aí a nossa parceria também com o Elemar, que vai começar a trazer para dentro da Bitcom TV mais informações desse mundo tecnológico, vem novidades aí pela frente. E hoje uma entrevista, Leandro Adamati, falando um pouquinho do home office, que como a gente abordou aí durante esses minutos de conversa com o Elemar, é algo que é um legado que se constrói em outras áreas, né, se não em todas as áreas do trabalho, a partir da pandemia. Isso foi um processo que acabou acelerando, embora em outras áreas seja normal, como na área de tecnologia que o Elemar pontuou, em outras agora é esse desafio como algo complementar ou algo que possa ser, inclusive, base para um modelo de trabalho.